Vamos lá, uma matéria bem interessante e bem gostosa de se estudar. Definição: dom no grego é a palavra charisma ou carismata, ou carisma, né? Essa palavra no grego, ela tem o seu significado como capacidade espiritual ou sobrenatural, habilidade especial não natural, ou seja, é algo que foge da realidade do ser humano, é algo que foge da habitualidade do ser humano, é algo especial, não é nada natural, comum, né? Essa palavra também significa que é algo concedida pelo Espírito Santo. Carismata é algo concedido pelo Espírito Santo para membros do corpo de Cristo, para edificar a igreja. Então, logo entendemos que esse dom, né, essa palavra carismata ou charismata, que vem do grego, ela vem nos trazer uma referência sobre uma capacidade espiritual, nada natural. Ela é uma capacidade que ela é concedida a nós, cristão, a nós crente, pelo Espírito Santo. E ela é concedida para os membros do corpo de Cristo, não é para qualquer pessoa. A pessoa tem que ser uma pessoa batizada, tem que ser uma pessoa que já é integrada na igreja, que está ali apto à igreja, né, ao corpo de Cristo. E ela serve para uma finalidade peculiar, para a edificação da igreja. Prestamos bastante atenção nesse detalhe, né, para comentarmos futuramente ali daqui a pouco. Ela serve única e exclusivamente para a edificação da igreja. Então o dom sempre vai vir através de alguma pessoa para edificar o corpo de Cristo. Nunca para ego próprio, para mérito próprio nosso, sim sempre para edificar a igreja de Cristo. Essa palavra carismata, ela é uma concessão, é uma capacitação espontânea da parte de Deus. Ou seja, ela é algo que é concedido. Ela não é dada pelo Espírito Santo ou por Deus, ela não é dada, ela é concedida. Algo que nos é concedido é como se fosse algo emprestado. É algo que é uma concessão, ou seja, aquele que é detentor daquela concessão, daquele poder, ou seja, do dom, ele a qualquer momento pode retirar essa concessão. Eu cito o exemplo quando eu estou dando aula dessa parte de dons, né? Como a nossa, né, BR-101 aqui, que ela é uma concessão, né? Ela é uma concessão e a autopista ali litoral, ela toma conta daquela BR, porque foi concedido para ela aquilo ali por um tempo. Mas a qualquer momento o governo do estado ou o governo federal pode reaver de novo aquela pista, né, e tirar fora da jogada a autopista litoral. Isso é o exemplo a palavra charismata, é uma concessão, não é algo que é nosso, né? É algo concedido para nós espontaneamente da parte de Deus, né? Não é por mérito, não é por capacitação espiritual, nem por busca espiritual, e sim é algo espontâneo da parte de Deus para com nós, né? Que vamos ser usados através de um dom para um único fim, que é para edificar a igreja de Cristo. Vamos lá. A graça dos dons. Sobre a graça dos dons, né? Dons não são dados por mérito ou recompensas ou maturidade espiritual. Ou seja, eu tenho 20 anos de cristão, vou ter dom, tenho só 2 anos, não vou conseguir ter um dom, né? Então o Espírito, Deus, ele não vê essa maturidade espiritual, esse tempo de igreja, né? Esse tempo de cristianismo para mim, para comigo conceder esse dom. Ou seja, não é mensurado, não é colocado isso à balança para ver quem vai receber ou quem não vai receber um determinado dom. Então isso não é uma regra para ser concedido um dom espiritual, né? E sim por sua graça para serem usados pela igreja. Ou seja, a graça é um favor, é algo imérito, imerecido. Nós não merecemos, mas pela graça que há em Deus, eles nos concede através do teu Espírito algum tipo de dom, para que nós possamos usar esse dom em prol da igreja de Cristo. No tempo da igreja e para a igreja. Ou seja, quando a igreja for, né, arrebatada, a igreja não vai, né, tá na terra, não vai ter a necessidade do uso desses dons. Logo, né, não vai se fazer necessário
Então é para o tempo da igreja, né? Essa dispensação qual vivemos hoje, dispensação da igreja, e para a igreja. Esses dons são concedidos para o benefício da igreja, logo não será dispensado futilmente. O que quer dizer com isso? Entenda comigo, se esse dom, né, esse poder, essa energia do Espírito Santo, ele concede para que alguém seja edificado no corpo de Cristo, logo ele não vai dispensar, né, tendo todos os seus atributos de onisciência e onipotência, ele não vai dispensar um dom, né, futilmente. Então, toda vez que é dispensado um dom através de uma pessoa que é usada para a edificação da igreja, tem que ser alguém edificado, tem que ser alguém beneficiado do corpo de Cristo com a utilização desse dom, pois senão não iria ser dispensado, não ia jogar um dom ao relento para não ser, né, não atingir o seu fim. Há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Né? 1 Coríntios 12, 6. Bem interessante. A diversidade, são vários tipos de dons. De operação, né? De maneiras, de manifestação, de energias, de poderes. Mas é o mesmo Deus que se manifesta, que opera, que faz tudo em todos. Então, embora seja de multiforme feito a multiforma dos dons, é o mesmo Deus que opera tudo, ou seja, todos esses dons, em todas as pessoas. E vamos para um quadro bem interessante. Este quadro tem na tua apostila, né? Mas eu coloquei ele de novo aqui no PowerPoint, redigi ele porque é um quadro muito interessante, né? Ele vem trazer para nós aqui nesse quadro, né, na primeira coluna ali, os dons pessoais. Os dons pessoais, né, que são dados por Deus, concedidos por Deus. Na segunda coluna, você vai ver os dons ministeriais, né? Os dons ministeriais que está lá em Efésios 4:11. Ali coloquei de 4:6 a 11 como está na apostila, né? Mas vale a pena depois você com o tempo pegar e ler tanto Romanos 12, né, de 3 a 8, quanto Efésios 4, de 6 a 16 também. E também você vai ver na terceira coluna os dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios 12. E algo sobre talentos, que está lá em Êxodo 31, no Novo Testamento. Então, o que nós vamos diferenciar nessa tabela? Você vai ver que os dons pessoais, eles são concedidos por Deus. Logo, os dons ministeriais são concedidos por Jesus Cristo. E os dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios, eles são concedidos pelo Espírito Santo, né? E eu vou deixar o talento por último para nós comentarmos depois. Vamos fazer a comparação desses dons, né, que são dispensados para a igreja, né, pela Trindade Santíssima, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, desses dons, né, nós temos ali 21 dons. Né? Em Romanos, ali nos dons concedidos por Deus, nós temos 7. Né? Quais são eles? Profecia, o dom de ministério, né, o dom de ensino, dom de exortação, de contribuição, dom de governo e de misericórdia. Esses dons, né, você vai ver na linha de baixo, que são dons individuais. Eles operam entre os irmãos para torná-los úteis no corpo de Cristo. Então, todos nós que somos batizados, nós temos um determinado dom. Esse dom que nos é concedido a partir do nosso nascimento. Nós usamos até, às vezes nós somos, né, estamos no mundo e usamos esse nosso dom lá fora, né? E quando nós somos batizados, esse dom, ele, na igreja, esse dom ele vem ser aflorado para nós usarmos ele dentro do corpo de Cristo, né? Por exemplo, vamos pegar um aqui, vai, governo ou contribuição. Contribuição, né? Quantas pessoas que não são cristãs, que contribuem lá fora, que ajudam o próximo, né? Que coopera em tudo o que ela pode fazer. E quando se converte, logo ela vai ser uma pessoa que, né, tem um coração voltado para o reino, vai estar sempre contribuindo, sempre ajudando de várias formas. Assim, o de governo, a pessoa lá fora ela já tem o potencial de ser líder, né? Potencial de estar na frente de grupos, e quando vem para a igreja, ela tem um grande potencial de ser um líder, né? Quem sabe um líder de célula, um líder de diaconato, líder de jovens, líder de homens. Então, são dons que são nos concedidos por Deus na concepção, quando nós nascemos. E quando nascemos, né, no segundo nascimento na igreja, aí sim Deus aflora esse dom para que possamos usá-lo por meio
proveitoso do corpo de Cristo ali. Esses dons, ele vale a pena lembrar que eles são lá na penúltima linha, permanentes. O que quer dizer isso? Uma vez concedido, é nosso e ponto final. Eu posso usar esse dom, pessoal, para o bem ou para o mal, mas ele é meu e eu vou usá-lo. E esses dons, ele faz a referência daquilo que nós somos no corpo de Cristo. Por exemplo, vamos lá, contribuição. Se eu sou aquela pessoa que lá fora, antes de ser batizado, eu gostava de ajudar, e corria para lá e ajudava um aqui, ajudava outro ali, chego, se batizo na igreja, no corpo de Cristo, eu tenho tudo para ser um diácono, para ajudar aqui, servir uma água, pegar uma criança que está andando na igreja, segurar uma criança que está incomodando, atrapalhando um casal de assistir um culto. Então, eu tenho tudo para ser essa pessoa dentro do corpo de Cristo, com esse dom de contribuição que me foi dado. Esse dom, ele é a função que eu vou exercer dentro do corpo de Cristo. Então, esse dom, todo mundo tem. Basta nós procurarmos aquilo que possamos fazer dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos círculos que estamos convivendo ali, chamado igreja. Então, nós temos esse dom, precisamos descobrir para que é que fomos chamados e exercer esse dom em prol do corpo de Cristo. Indo para a próxima coluna. Dons ministeriais. Esses dons são concedidos por Jesus Cristo. E esses dons que está lá em Efésios 4:11, eles são 5. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons são dons individuais. Esses dons, eles são para a linha da frente da igreja. São aquelas pessoas que estão liderando grupos, que estão ajudando o pastor, líderes de célula, líderes de jovens, líderes de homens, ou seja, a linha de frente da igreja. Essas pessoas, quando elas se colocam na brecha, na frente da igreja, para ajudar o pastor local, logo Jesus Cristo, ele desperta um dom ministerial para aquela pessoa. E esses dons, ministeriais, eles servem simplesmente para edificar a igreja, para ajudar a construção e edificação daquela igreja. E quando a palavra diz que são dons transitórios, o que ela quer dizer com isso? Dons transitórios. Ora, você tem o dom de apóstolo, ora você tem o dom de evangelista, ora você tem o dom de mestre, ora você tem o dom de pastor. Ora você tem pastor e mestre, ora você tem apóstolo e profeta, ou seja, são transitórios. Então entenda comigo, se são dons que Jesus dá para a linha de frente da igreja, são dons transitórios, que ora você tem um, ora você tem outro, e serve para edificar a igreja, então entendemos o quê? Se quem mais do que Jesus Cristo para saber o que a igreja dele precisa? Se a igreja dele está precisando ser edificada, consolidada, vai despertar um dom de apóstolo no líder da igreja. Quando essa igreja está precisando de uma palavra edificante, de uma ministração forte, importante ali para aquele momento, ora, aquele líder vai estar com o dom de profeta. Precisa de evangelizar, de buscar, de povoar a igreja, vai ser despertado o dom de evangelista. Logo também não precisa, pode ser um dom conjunto de profeta com evangelista. Então o que quer dizer isso? São dons transitórios. Ora você tem um, ora você tem outro. Ora Jesus te dá, concede um, ora Jesus te concede outro. Como que ele vai limitar isso? Conforme a necessidade da igreja. Vamos lá. Conhecidos como chamado ou vocação, Então você mesmo que já é líder, você sabe. Eu estou na liderança de uma célula, então eu sou um líder. Então eu tenho que despertar um dom ministerial. Jesus já vai me dar um dom ministerial para liderar. É o dom de pastor, porque eu estou cuidando daquele povo. Daqui a pouco eu tenho que ensinar aquele povo na palavra. Ele vai me dar o dom de mestre, E assim ele vai despertando os dons para a linha de frente da igreja, para aquele que está ajudando na igreja. Terceira coluna, vamos lá. Dons espirituais, lá de 1 Coríntios 12, os 9 dons do Espírito. Esses dons, como já diz, são concedidos por quem? Pelo Espírito Santo. Conhecidos como palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de fé, dom de curar, operação de milagres, discernimento de espírito, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Depois nós vamos falar sobre a classificação desses dons mais alguns capítulos à frente. Esses dons, eles são concedidos pelo Espírito Santo no momento da manifestação espiritual, ou seja,
Não é quando você nasce, não é quando você se batiza e também não é quando você está na linha de frente da igreja. Por que não é? Porque eles são concedidos pelo Espírito Santo, conforme o Espírito quiser, na hora que o Espírito quiser, né? Para que serve? Para beneficiar a igreja, para beneficiar os crentes, visando um fim proveitoso. Ou seja, como eu disse no começo ali, né? Os dons espirituais é um poder, charisma, né? O Espírito Santo ele não vai dispensar um poder à toa, futilmente. Então, se tem alguém naquela determinada reunião precisando de uma palavra de conhecimento, para que traga algo ao conhecimento dela, para que ela creia em Deus, o que vai acontecer? O Espírito usa uma pessoa dali da igreja para receber esse dom de conhecimento, falar o que tem que ser falado, aquela pessoa reconhecer que é Deus que usou aquela pessoa e foi dispensado um poder, um dom, né, pelo fim proveitoso de alguém, de algum irmão da igreja, ou do corpo de Cristo todo, né, ou de vários. Então esse dom, esse poder, essa energia, ela não é dispensada futilmente, ela não é dispensada à toa. Ela tem que atingir um objetivo. Então quando Paulo fala, né, que nós precisamos, né, julgar as profecias, que nós precisamos receber aquilo, mas fazer um pré-julgamento daquilo, é simplesmente isso, é você saber, será que isso foi proveitoso para alguém? Né? Eu recebi, alguém recebeu, então temos que entender isso aí, que tem que alguém, né, ser beneficiado. Nada pode ser à toa. O Espírito não vai usar um poder, uma energia à toa, sem dispensar um benefício para a igreja. Então tudo o que acontece, reconhecido como um desses nove dons do Espírito Santo, tem que ter o benefício de uma pessoa ou de várias pessoas do corpo de Cristo, naquele momento que o Espírito está usando. Vamos lá. São eventuais. Por que esses dons são eventuais? Se você ler 1 Coríntios 12, você vai ver lá que ele fala que são dons eventuais. Vimos que o que Deus dá ali em Romanos é permanente. Uma hora dado, não, né, é sempre teu. O de Jesus, que ele dá para a linha de frente da igreja, são transitórios. Ora você tem um, ora você tem outro. Os espirituais, eles são eventuais. É somente para aquele momento. Aquele momento precisava do dom de cura. Foi usado para o dom de cura. Aquele momento precisava da variedade de línguas, para edificação própria ou edificação de outro, ou para, né, aquele incendiar aquele momento. Então, para aquele momento, ele é eventual. O Espírito, ele sabe qual é o momento certo, qual é o dom certo, ele dispensa essa energia, esse poder para que a pessoa usa e o outro seja beneficiado e edificado. Né? Não somente eu, mas sim outras pessoas do corpo de Cristo. Então eles são eventuais. Né? Logo podemos pensar, eu tenho o dom de curar. Se eu tenho o dom de curar e ele fosse permanente, né, sobre o meu poder, então quer dizer que daqui a pouco eu viraria um curandeiro, né? Ia ter fila na porta de casa, porque eu tenho o dom de curar, então eu vou curar a hora que eu quero. Não. Né? E o Espírito também ele não é como se fosse escravo meu, para me falar, o Espírito, agora eu quero o dom de cura, que eu preciso curar uma pessoa que está aqui na porta de casa. E não é assim que funciona. Então por isso que ele é eventual. Depende do Espírito e não depende da pessoa que está, né, sendo utilizada para dispensar esse dom. Temos que frisar bem isso daí. E esses dons, né, eles são a instrumentalidade que o Espírito usa na igreja. Né? Para se identificar dentro da igreja de Cristo, nós identificamos o Espírito Santo com esse dom. Né? A pessoa está sendo tomada pelo Espírito Santo, dispensando esse poder, essa energia em prol do corpo de Cristo. Vamos falar mais disso lá na frente também. Continuando agora, talentos, né? Concedidos também na concepção. Né? Esses talentos, né? Ali a apostila cita alguns, né, como hospitalidade, administração, música, composição, regência, artesanato, habilidades manuais, louvor, dança, administração, idiomas, comunicação, etc. Né? Vários talentos existem aí no meio comum nosso aí. Os talentos, né, são alguma habilidade que nós temos, natural, concedida por Deus, ou seja, você vê aquela pessoa que, né, vários jogadores de futebol nasceram com determinado dom de jogar bola, são excepcionais no que fazem.
Tem crianças que nascem com dom de música, de tocar instrumento, sem nunca ter sentado para fazer uma aula. É um dom natural, né, concedido por Deus na concepção. Ou então desenvolvido durante a sua vida. Ou seja, eu não nasci, quando eu nasci, eu não nasci sabendo tocar violão, um exemplo. E durante a minha vida eu gosto de violão, eu vou fazer aula de violão, vou fazer o curso, vou aprender, vou praticar e vou tocar violão. Então, esse talento, ou ele é concedido, né, por Deus na concepção, sem explicação, sem mérito também, ou então nós vamos aprender durante a nossa jornada, durante a nossa vida. Então, talento é algo que é aprendido ou simplesmente concebido por Deus, né, sem explicação. Aí tá ali, né, natos ou aprendidos, né, é a capacidade de cada um, é aquilo que você é bom. Todos nós somos bons em alguma área da nossa vida. Então basta nós vermos aonde nós somos bons, né? Tem alguma área da tua vida que você vai falar, ó, nisso aqui eu sou bom. Então é nisso que você tem que se, né, multiplicar os teus talentos ali e fazer isso um bem proveitoso no corpo de Cristo. Vamos lá. Ignorância acerca dos dons. A apostila também fala alguma coisa sobre ignorância acerca dos dons, né? Deve ser julgado intimamente, pois a fonte originária desse dom ela pode ser divina, humana ou demoníaca. Isso mesmo, demoníaca. Então, os dons eles devem ser julgados intimamente. Você tem que procurar se tem um dos dons do Espírito Santo que deve ser importante, ainda mais agora nos finais dos tempos, seria o dom de discernimento do Espírito, para você realmente poder ter o discernimento de identificar se aquele dom, né, se aquela pessoa está sendo usada realmente por Deus. Hoje nós estamos vendo aí, né, e quanto mais chegam os finais dos tempos, mais nós vamos ver falsos profetas. E se você tem o discernimento de Espírito, você consegue, através do Espírito Santo, discernir se aquilo ali é ou não é do Espírito Santo, né? Então a fonte do dom, né, a fonte do dom, ela pode ser divina, humana ou demoníaca. A divina e humana porque a fé e a razão anda muito junta. Então, se a pessoa ela é utilizada na linha da fé por um dom divino, pode ser muito bem que daqui a pouco ela sai um pouquinho da fé, entra na razão e começa a utilizar aquele dom simplesmente como uma fonte humana. Esse erro pode acontecer. E também existem muitas pessoas utilizando o dom de uma fonte demoníaca, né? Fazendo sinais, prodígios, maravilhas, né? De uma fonte demoníaca. Então o dom, ele tem que ser julgado intimamente. Aspectos dessa ignorância pode ser dado por desconhecimento ou mau uso de dons, né? Então, ou você não conhecendo, né? Aquela pessoa fazendo mau uso pode estar enganando isso daí, ou até mesmo enganando a nós mesmos, né? Sendo utilizado por isso. Primeiro, creem no Espírito Santo, mas não na manifestação do dom. Ou seja, a pessoa ela é ignorante, ela crê no Espírito Santo, mas ela não crê na manifestação do Espírito Santo. Então é um aspecto de ignorância isso daí. Mau uso, quando uma vez usado em algum dom, pensar ser donos do dom, como eu falei agora. Se uma vez o Espírito dispersou um poder, uma energia para me usar, para edificar a igreja ou alguém dentro da igreja, eu não sou dono daquele dom. Ele vai usar, se ele quiser, no momento que ele quiser. E não vai ser eu que vou falar, é agora que eu vou ter que ser usado, é agora que eu preciso. Não, é ele que sabe. Então é ele que vai usar na hora que ele quer, né? Então nós não somos donos dos dons. É do Espírito. Ele vai usar conforme lhe apraz. Vamos lá. Definição de ministério. Vamos lá, né? Definição de ministério. Ministério, né, no grego, essa palavra tem a palavra diaconia, né? Serviço espiritual que um crente vocacionado por Jesus presta aos membros da igreja. Então, vemos que essa palavra diaconia ela já, né, traz, né, uma referência bem grande ao nosso diaconato, né, que é serviço, né? Só que essa palavra ministério no grego ela vem trazer algo de serviço espiritual, de uma pessoa que é vocacionada por Cristo para ajudar a conduzir os membros da igreja, ajudar a conduzir uma célula, ajudar a conduzir um grupo missionário. Esses são os usados por Jesus em ministérios, em diaconia.
Características gerais dos dons ministeriais. Vamos lá, são 5 e são interdependentes e complementares. O que quer dizer isso? Né? Apóstolo, né? Nós vimos lá apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, né? São 5 esses dons. Eles são interdependentes, ou seja, nenhum depende do outro, pode ter um, como pode ter todos, né? E eles são complementares. O que quer dizer? Um complementa o outro, né? Para a edificação da igreja. Eu estou liderando a igreja, eu preciso do dom de apóstolo, preciso do dom de pastor e preciso do dom de mestre, porque eu tenho que edificar e consolidar uma igreja como um apóstolo, eu tenho que, né, cuidar dos membros da igreja como pastor e eu também tenho que ensinar esses membros da igreja. Então, eles têm todos esses dons, né? São complementares, um complementa o outro e todos edificam a igreja. Definição de dons pessoais. São funções que os crentes exercem na igreja em prol uns dos outros. Então, os dons pessoais é aquilo que nós fazemos para ajudar os nossos irmãos na igreja. Todos temos dons, basta que procuremos aperfeiçoar com zelo para o bem do corpo de Cristo. Então, todos nós temos um dom pessoal, aquele dom de Romanos 12. É nós que temos que procurar aperfeiçoar isso, né? Assim diz Romanos 12, ó. Assim como cada um de nós tem um corpo e muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, nós também estamos ligados dentro de um corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, e nós não fazemos as mesmas coisas do que o outro irmão, que meu irmão faz, mas ele precisa daquilo que eu faço e eu preciso daquilo que ele faz. Assim somos membros de um grande corpo e todos temos uma função no corpo. Basta acharmos ou enxergarmos essa função que nós temos para despertar em nós. Vamos lá, definição de talentos agora, para nós finalizarmos esse capítulo. São habilidades naturais natas, físicas, intelectuais, artísticas ou espirituais. São concedidas ou aprendidas pelo indivíduo. Como eu falei, né, agora há pouco, ou você aprende ou então simplesmente nasce, né, sem uma explicação. É considerado grave e passivo de julgamento aquele que não usa nem multiplica os seus talentos em prol do reino de Deus. Né? Nós vemos parábola, né, dos talentos. Então, o Senhor, ao qual deu os talentos, ele vem cobrar o que você fez com os seus talentos. Você só enterrou ele? Não usou? Ele te deu para você usar. E até mesmo para você poder multiplicar esse talento. Ensinar outras pessoas, capacitar outras pessoas. Então, cuidado que nós vamos ser cobrados pelos nossos talentos. Diferença entre um talento e um dom espiritual. Eles se diferem para que são dado e quando, né, embora possam ter o mesmo resultado, né, possam ter o mesmo proveito. A diferença entre um e outro é para quem eles são dados e quando eles, né, são dados. Talento recebe como resultado de combinação genética, como eu falei, né, ou uma combinação genética, né, no seu nascimento, favorecimento divino, ou então buscou durante a sua vida e aprendeu aquilo ali. Isso é um talento. O dom, ele é dado por Deus, né? Você se batizou na igreja, Deus pode te dar esse dom ali, aperfeiçoar esse dom que você tinha na sua vida, conforme Deus quiser, né? Conforme Ele quer, conforme Ele apraz, para ser proveitoso no corpo de Cristo, né? O talento você recebe lá na concepção, você pode nunca virar, né? Você pode ver uma pessoa lá que tem um talento, ela nem é cristã, e ela vai usar aquilo pelo bem dela. Já um dom não. Um dom é dado por Deus para uso e benefício do corpo de Cristo, né? Vamos lá. Diferença entre dom e fruto do Espírito. Também bem importante. Dons faz a referência ao que a pessoa pode fazer na obra de Deus. Eles revelam, né, qualificações ou capacidades espirituais que Deus está disponibilizando a uma pessoa. Então o dom, ele vai pegar aquela pessoa em específico e através daquela pessoa usar ela para que algo aconteça. Beneficiário seria quem? O corpo de Cristo. O fruto, ele faz referência ao caráter espiritual daquela pessoa. É o que a pessoa é em Cristo, as atitudes, né? Para que se outra pessoa vê, fala realmente essa pessoa, ela é usada pelo Espírito Santo. Então o fruto é o que é mais importante nós, como crente, buscarmos, né? A cada dia buscarmos o fruto do Espírito, né? A Bíblia não diz os frutos, ela diz o fruto, é algo, é uma coisa só. Então nós temos que buscar essas 9 partes do fruto do Espírito, né? E por fim, o dom supremo, que não podia deixarmos de falar também. Não poderíamos deixar de registrar que existe um dom que é maior do que todos os outros.
é o que deve ser, né, o carro-chefe de todas as pessoas, de todas as igrejas, né, que servem ao Senhor, pois sem Ele nada temos, ou, né, sem Ele nada vale ter ou buscar os demais dons. Esse é o dom do amor, né? No entanto, o apóstolo Paulo lá pegou um capítulo todo para falar só dele, do dom do amor. Então, o dom do amor é o supremo, é o maior de todos, né? Nada adianta você fazer ou buscar algum outro tipo de dom se você não tem amor, né? Amém? Espero ter ajudado um pouco e nos vemos agora no próximo capítulo.